Imagina a cena. Você é pai ou mãe, são 3 da manhã e você vai checar o seu filho e a cama está vazia. A porta está aberta, a criança sumiu. Agora multiplica isso por 17 famílias na mesma noite. Que pesadelo que é esse? Agora junta esse desespero com o fato de que outras crianças são da mesma turma da escola do seu filho. Que coincidência absurda é essa? Essa é a proposta que o filme A Hora do Mal, o novo terror queridinho do momento, traz. Olá, cinéfilos! Eu sou a Lisa Moreira e se você, como eu, ama personagens complexos e roteiros que não te tratam como criança, você veio ao lugar certo. E hoje nós vamos desvendar se esse filme de terror consegue ser tão assustador quanto essa premissa promete ou se é só mais uma propaganda enganosa de cinema. Gente, vamos mergulhar na premissa desse filme porque ele é de arrepiar. Pensa na cena, são 17 crianças que de uma mesma turma simplesmente sumiram às 2h17 da manhã. A polícia chega nas casas e não encontra nada. Nenhuma porta arrombada, nenhuma janela quebrada, apenas os quartos vazios e o mistério de como eles saíram por conta própria. E em meio a essa bagunça, 2 personagens se tornam o centro de tudo. Primeiro, a professora da turma, que da noite para o dia vira a principal suspeita. Todos os dedos se voltam para ela. E a outra figura é o pai de uma das crianças que se recusa a esperar pela polícia e começa sua própria busca por respostas. O filme nos joga no meio desse pesadelo. É uma corrida desesperada onde o terror não está só no que aconteceu com as crianças, mas na paranoia e desconfiança que se espalham por toda a comunidade. É um suspense que te gruda na cadeira e não te solta. Ok, eu vou abrir o meu caderninho de cinéfila e dar o check nos pontos que me conquistaram. E se você quer ficar por dentro das novidades dos filmes e séries, já sabe, deixa o like para fortalecer a comunidade, se inscreve para não perder as próximas reuniões e ativa o sininho. E vamos para o primeiro check. A direção que sabe o que tá fazendo de verdade. Gente, o ritmo desse filme é que nem aquela série viciante da Netflix. Sabe quando você fala só mais um episódio e aí quando você vê já são 3 horas da manhã? É exatamente isso. O filme te gruda na poltrona nos primeiros minutinhos e só te solta quando acabam os créditos. E a atmosfera de tensão, ela vai crescendo devagarzinho e aí você fica tão envolvida que parece que você mora naquela cidadezinha assombrada junto com os personagens. E é de dar aquele friozinho da barriga, sabe? Parabéns pro diretor. E sabe como ele conta as histórias? Cada personagem vai revelando um pedacinho do mistério e aí você junta todas as informações e no final você fica assim: ai, agora eu entendi tudo! A escolha de expor o filme em atos e perspectivas de personagens-chave foi genial. E cada nova perspectiva revela aquelas peças que completam o quebra-cabeça da história. O segundo check são as atuações que a gente compra na hora. Para um suspense funcionar, a gente precisa acreditar no desespero dos personagens, né? E é aqui que o elenco está de parabéns. A Julia Garner, que interpretou a Julienne, a professora que foi acusada de dar o sumiço nos pirralhos, é uma atriz que já demonstrou grande potencial em seus trabalhos anteriores. Talvez você se lembre dela em Inventando Anna da Netflix, ou Ozark, ou então da nova versão do Quarteto Fantástico. Eu conheci o trabalho dela através da série Modern Love, outra série incrível que a gente pode falar um dia aqui no canal. E em A Hora do Mal, ela não poderia fazer menos aqui. Ela entregou aquela agonia de ser acusada injustamente de um jeito tão convincente que eu fiquei com vontade de mandar um pix pra ela pagar o advogado. E o Josh Brolin? Bom, ele é o Josh Brolin, né? Eu sei que vocês estão esperando falar alguma coisa mais elaborada, mas, gente, é o Josh Brolin. O homem já foi o Thanos e conseguiu fazer a gente ter pena de um cara que queria destruir a metade do universo. Agora imagina ele interpretando um pai desesperado procurando o filho. O cara simplesmente respira e a câmera já fica apaixonada por ele. A diferença é que dessa vez ele não tá tentando estalar os dedos pra fazer as crianças desaparecerem, elas já sumiram sozinhas. O terceiro e gigantesco check: violência gráfica com propósito, tá? Pra quem curte um terror mais artesanal, digamos assim, o filme é um prato cheio. E olha, tem uma diferença gigante entre aqueles filmes que só querem te dar um susto barato, tipo, pula um palhaço na sua frente, e o filme que realmente quer te deixar perturbado. Aqui não é aquela violência jogada só de chocar, tipo jump scare. É uma violência pensada. Os efeitos são tão bem feitos que as cenas pesadas servem pra te mexer de verdade e pra você ficar na sua cabeça
pensando com o filme depois, mesmo que ele acabe. Não só pra você pular da cadeira e esquecer. É a diferença entre um susto que passa na hora e uma coisa que fica rondando os seus pensamentos. Agora, vamos ser honestos, tem 2 tropeços que me incomodaram. O primeiro é que ele sofre um pouquinho de previsibilidade. Eu não vou dizer que você consegue adivinhar tudo, mas o mistério principal, digamos que o filme não se esforça muito pra esconder o jogo. Se você é fã de um terror mais cascudo, provavelmente vai sacar quem é o vilão antes da metade do filme. O segundo ponto é que eu preciso desabafar. A polícia desse filme me lembrou do meu marido procurando uma coisa na geladeira. A resposta tá bem na frente dele, mas ele não consegue ver de jeito nenhum. Pelo menos o meu marido tem uma desculpa de que ele é diagnosticado com TDAH. A polícia do filme nem isso. É sério, a incompetência deles é quase um personagem à parte. A gente da poltrona do cinema conecta os pontos muito antes deles. E isso me tirou um pouco da imersão. Eu fiquei esperando eles terem uma desculpa, tipo, ai, a vilã usou magia pra me confundir. Mas o roteiro não dá essa colher de chá. Eles são ruins mesmo. Inclusive, se vocês quiserem se sentir mais inteligentes hoje, é só assistir esse filme. Funciona melhor que palestra de coach. A Hora do Mal recebe o selo Lisa Moreira de aprovação? A resposta é depende do seu perfil. Bom, recebe o selo, assista para ontem se você é órfão de um filme de terror sobrenatural bem dirigido, se gosta de mistérios que te prendem pela atmosfera e não pelo plot twist, e não tem frescura com aquelas cenas gráficas e bem executadas. E se quer ver um filme que vai direto ao ponto sem enrolação. Agora, recebe o selo cuidado, pode não ser pra você. Se você busca um terror psicológico que vai te dar um nó na cabeça, ou se você tem pavor de qualquer coisa relacionada ao ocultismo, bruxaria, ou se sua diversão principal é ser enganado pelo roteiro até o último segundo. Resumindo a ópera, é um filme muito seguro do que ele é, um terror sólido, tenso e com uma produção caprichada, apesar dos seus pequenos deslizes. A parte sem spoilers acabou. A partir de agora nós vamos cruzar a faixa da polícia e entrar numa cena de crime. Então eu vou abrir o arquivo do caso A Hora do Mal e analisar tudo, sem esconder nenhum detalhe. Agora, se você ainda não assistiu, a hora de parar é agora, e aí você pula pro final, tá bom? Agora que a porta tá fechada e só tem a gente aqui, eu vou ser 100% honesta. Eu não caí da cadeira quando a Gladys se revelou a bruxa. A vibe, o mal está dentro da casa, era bem forte, né? Meu radar de cinéfilo apitou pra alguém da família desde o comecinho, porque o Alex era o único que não desapareceu. Por que ele não sabia de nada? Isso foi muito difícil de engolir pra mim. E é por isso que a minha teoria era muito melhor. Eu jurava que o Alex era o vilão. Eu pensei, ele é o tipo a Carrie estranha, usando telepatia. Imagina que genial seria se ele tivesse orquestrado tudo como uma vingança pelo bullying. Seria um plot twist muito mais chocante. O coração do filme são as atuações. Todo mundo está no tom certo. A Julia Garner e o Josh Brolin são os pilares emocionais que nos guiam pelo caos. Mas a alma sombria da história é a performance da atriz que interpreta a Gladys, a Amy Madigan. Ela consegue ser caricata sem ser boba e ameaçadora sem ter que gritar. E é um equilíbrio muito difícil e ela acerta em cheio. Nesse filme, a atriz mostrou que não foi à toa que foi indicada ao Oscar em 2 vezes na vida. A atuação da Amy não cai em clichês ou deixa o seu personagem em galhofa. Ela é certeira. O impacto é real e te deixa desconfortável na cadeira, que é exatamente o objetivo de um bom terror. E a pele de tudo isso é a direção de fotografia. Ele cria uma atmosfera opressiva, quase claustrofóbica, mesmo em cenas abertas. A paleta de cores desaturada faz com que tudo pareça meio morto, meio sem vida, refletindo o que a Gladys está fazendo com a cidade. Também tem um terror que vira comédia, mas vamos falar da Gladys. A personagem é sinistra. Mas vocês também morreram de rir em algumas cenas? A cena da mãe do Alex, toda dura, parecendo um zumbi desengonçado, indo roubar o cabelo da Justine. Gente, eu rachei o bico nessa hora. Foi o alívio cômico que eu não sabia que precisava. E a arrogância da bruxa? Só que o plano dela, vamos combinar, não era dos mais inteligentes. A mulher era tão arrogante que simplesmente não tinha um plano B. Tipo, oi? E se descobrirem? Para uma entidade tão antiga,
faltou um pouquinho de malícia, né? E pra fechar aquele final, uau! Toda essa arrogância foi paga com juros e correções monetárias naquele final brutal. As crianças perseguindo a Gladys, aquilo foi muito visceral, os efeitos. Deu pra ver que valeu cada centavo do orçamento na tela. Foi um desfecho gráfico e muito satisfatório. O sangue e as vísceras são os efeitos práticos e que espetáculo. Aquilo ali é a prova que efeitos práticos bem feitos superam e muito qualquer CGI. E agora chegamos na minha parte favorita, a hora que a gente coloca o chapéu de roteirista da Marvel e começa a teorizar. Porque na minha opinião, esse filme não nos deu um ponto final. Ele nos deu uma vírgula gigantesca com duas portas abertas para o universo cinematográfico de A Hora do Mal. A primeira parte é o prequel que eu preciso que aconteça, Gladys, a origem. Gente, eu fiquei genuinamente incomodada que não tivemos nada sobre ela. Quem era essa mulher? Como ela virou bruxa? Foi por pacto? Foi herança de família? Eu tenho 1000 perguntas na minha cabeça. Eu já imaginei um filme de terror de época, super sombrio, quase uma bruxa, só que só dela. Eu seria a primeira da fila porque um vilão sem história de origem, pra mim, é uma oportunidade jogada no lixo. A segunda porta, e a que mais me deixou pensando, é a sequência. O legado de Alex. Sério, eu não engoli aquele finalzinho narrado de ele foi morar com a tia do bem. Pra mim, isso soou como a maior bandeira vermelha do filme. Que tia que é essa que apareceu do nada? Ela sabe o que aconteceu? Ou será que ela também é do ramo? É aqui que entra a minha teoria, que pra mim faz todo sentido, é que o Alex aprendeu a fazer um feitiço complexo que provavelmente a Gladys demorou muitos anos pra dominar. Só que ele aprendeu só de ficar olhando. Isso não é um talento, gente, é um dom absurdo. Por isso que, na minha opinião, o Alex não é um coitadinho. Ele é o próximo grande antagonista. Eu imagino ele voltando, talvez até com boas intenções, tentando usar a magia pra consertar o trauma dele e dos coleguinhas. Mas a gente sabe como essa história termina, né? O poder corrompe. Pra mim, a sequência ideal seria o Alex se tornando uma ameaça muito mais inteligente e perigosa que a própria tia Gladys. Podem anotar isso. Chegou a hora da nota e colocando tudo na balança, a tensão que te prende, as atuações seguras e os efeitos práticos incríveis. E do outro lado, a previsibilidade e a polícia mais perdida da história. A minha nota no final para A Hora do Mal é 8 de 10, bem sólido. Ele não vai revolucionar o gênero, mas a prova de que uma boa execução faz toda a diferença. É um terror de alta qualidade que me divertiu e me deixou tensa e até me fez rir. Mas agora a conversa é nossa. Eu quero muito saber de vocês. A revelação da Gladys te surpreendeu ou você já desconfiava? E qual é a sua teoria sobre o futuro do Alex, vilão ou herói traumatizado? E a pergunta mais importante, vocês também gargalharam na cena da mãe zumbi? Um beijo, pessoal, e até o próximo filme.